vídeo. Eu quero abrir o Holiday aqui, talvez vai ficar só nisso hoje, né? Pouca gente. Tô falando aí para os colegas que entraram agora. Tá tenso aí, pouca participação na aula. Quero dizer, poucas pessoas, né? Uma turma de 30 alunos, eu acho. Complicated. 30 ou 40, sei lá. Não ia essa semana aulas 8, professor? Hã? Essa semana, ou você não tinha comentado que essa aula ia começar a dar aulas 8, se pudesse? Bem, se pudesse, né? Não pude. Ah, tá, desculpa. Daí é tenso. Mais gente entrando, legal. Então, quero falar um pouco para vocês sobre uma parte interessante aqui do estudo da termodinâmica. Na última aula, a gente viu exemplos de efeitos que ocorrem, né, com elementos que estão sendo aquecidos ou perdendo temperatura, que era basicamente a dilatação, um pouco de termometria, né? Só que uma coisa interessante que acontece também, nossa, não era isso que eu queria, bem longe de onde eu queria estar, é que um elemento chave na física é a conservação da energia. A gente viu bastante isso em Física 1, para resolver probleminhas de movimento. Só que aqui também a gente vai ter conservação de energia. Também temos. A gente tem conservação da energia que causa o aumento ou a diminuição da temperatura. Porque temperatura nada mais é que grau de agitação das moléculas de algo, ok? Então, aqui, se um objeto ele está aquecido, a ideia é que as suas moléculas estão se agitando mais do que o mesmo objeto se ele estivesse numa temperatura menor. Okay? E essa energia que causa o movimento, ela é conservada. Ou seja, se eu coloco dois objetos próximos um do outro, totalmente isolados do resto do universo, o que vai acontecer é que eles eventualmente entrarão em equilíbrio térmico. Essa é a lei zero da termodinâmica. E o elemento que tinha mais energia, ou seja, uma temperatura maior, ele vai passar energia, transferir energia para o que está mais frio, até que os dois cheguem à mesma temperatura. Então é por isso que quando a gente coloca uma carne para descongelar de uma noite para outro dia, quando está de manhã cedo, aquela carne está na mesma temperatura do ambiente. Ou mesmo o gelo, né? A gente deixa um gelo ali em cima da pia, ele vai virar água líquida. Por quê? Porque o ambiente está numa temperatura em que a água é líquida. Então, o cubo de gelo vai entrar em equilíbrio térmico com o ambiente. Claro, quando a gente está falando de ambiente, a gente está falando de uma fonte de energia infinita, basicamente, assim, vamos dizer assim, no ponto de vista termodinâmico do gelo, né? A gente vai estudar mais sobre isso em entropia. Mas entropia é o assunto da última prova. Mas por hora, então, vocês têm que entender que a conservação de energia vai se dar por meio dessa equação aqui. Pô, não estou gravando? Pô, tô. Acho que tô. Ah, tá gravando. Tá. Por meio dessa equação, que é o Q igual a CM delta T. Então, esse Q aqui, na verdade, é a energia que é transferida de um corpo para outro. A energia que a gente chama de calor. Então, não confundam. Não está calor no dia que está quente. Porque calor não é temperatura, não tem unidade de Celsius, Kelvin, Fahrenheit. Calor é energia. Então, um dia que está quente, ele está quente por ter uma alta temperatura, então é a temperatura que está alta, não é que o dia está calor. Não faz sentido físico nenhum falar isso. Okay? Calor é energia em transição de um corpo para outro, do corpo mais quente para o corpo mais frio. Então é isso aí. Muito bem. Então, vamos dizer assim, surge tudo dessa equação aqui muito importante, que é igual a CM delta T, o C é o coeficiente de calor do objeto, ou seja, tem objetos materiais, né, que transferem ou recebem calor de forma mais simples que outros. Por exemplo, é muito mais fácil você aquecer água do que aquecer um pedaço de pedra, né? Eu acredito que isso é bem claro para todo mundo. Por quê? Porque a água tem um coeficiente diferente, né, da pedra.
E ΔT aqui, simplesmente a variação de temperatura que o objeto sofre. Então, mediante a quantidade de massa daquele objeto e o seu calor específico, para variar uma determinada quantidade de temperatura, você vai depender de uma determinada quantidade de energia. Então, em cima disso, a gente faz 1 trilhão de cálculos diferentes, tá? Muito bem, então, aqui a gente tem um exemplinho. Eu vou tirar um exemplinho do... Se bem que esse texto aqui do Heidegger parece o Salmo 191, se é que ele existe. Gigante, né? Pelo amor de Deus. Eu vou pegar um probleminha do Halliday mesmo. Isso aqui é o capítulo 18, né? Vou pegar um probleminha do Halliday de boinha para fazer. Mais um colega entrando. Legal, pessoal. Começou a participar. É isso aí. Vamos lá. Deixa eu pegar um problema show aqui. Um problema meio tenso aqui de dilatação. Esse aqui é bom para cobrar na prova, né? Uma bola de alumínio, um anel de, acredito ser cobre, e daí vai rolar alguma coisa aqui quando a gente aquecer os dois ao mesmo tempo. Beleza. Não é esse tipo de problema que eu quero resolver hoje. Beleza. Vamos ver aqui. Eu não quero esses de ciclo termodinâmico. Acho que não é o escopo no momento para vocês. Não é o escopo no momento para vocês. Ó, essa aqui é interessante, essa 28 aqui. A massa de água permanece no estado líquido depois que essa quantidade de energia é transferida na forma de calor a partir de 200 gramas de água. Que massa de... Nossa, tô parecendo um analfabeto, né? Que massa de água permanece no estado líquido depois que 50,2 kJ são transferidos na forma de calor a partir de 260 gramas de água, inicialmente no ponto de congelamento. Então, trivial peronomútil, né? Não sei nem por que tá com uma estrelinha só. Mas vamos fazer. Deixa eu pôr no Paint aqui. Então, peço para que vocês agitem a galera para na próxima aula estarem presentes, tá, pessoal? Deixa eu pôr no Paint aqui. Beleza. Então, não sei se vocês estão estudando esse conteúdo já, tá, pessoal? Mas muito importante, porque é um conteúdo novo, né? Vocês tiveram provas aí que envolviam assuntos completamente diferentes, né? Ondas. E agora, meio que esse conhecimento que vocês tiveram nesse assunto é um tanto inútil aqui, né? Tipo, a princípio, vocês não vão usar ondas para nada, né? A ideia é essa. Então, o que acontece, né, pessoal? Eu mostrei para vocês uma equação de transferência de calor entre objetos que não mudam de fase. Fase é o estado, né? Não passa de líquido para gasoso, de gasoso para líquido, ou de sólido para líquido, etc. Então, aquela equação era Q igual a Cm delta T. Mas existe uma situação em que você injeta energia no sistema e ele não muda de temperatura. É estranho pensar isso, né? Mas a gente está aquecendo um material e a temperatura permanece a mesma. O gráfico é até meio esquisito. Quando a gente faz um gráfico de temperatura por energia injetada, né? Então, QT, basicamente. A gente tem um aumento de temperatura, até que chega um momento que ele entra num platô, depois aumenta de novo, depois entra num outro platô, depois aumenta de novo. Vocês conseguem imaginar o que está acontecendo aqui nestes momentos? Onde, por mais que eu coloco energia no sistema, a temperatura não muda? Quem sabe me dizer? Mudar a fase? Exato. Neste primeiro momento aqui, por exemplo, ele estava sólido. Daí chega uma situação, chega num determinado valor de temperatura, que é o que a gente chama de temperatura de fusão, onde toda a energia que ele recebe por um determinado tempo aqui serve apenas para mudar ele de fase, para reorganizar as moléculas dele, né? Para tirarem elas da organização do estado sólido e passarem para o estado líquido.
Então, vai ter muitos problemas para vocês resolverem que envolvem isso, tá? Vocês vão ver um gráfico como esse, vocês têm que entender que nessas regiões aqui está ocorrendo mudança de fase. E aqui é a temperatura de ebulição, né? Então, também vai acontecer no momento que ele está líquido, daí toda a energia que ele vai receber vai servir para virar vapor. Mas é aquela velha história, né? Às vezes a evaporação vai ocorrendo aos poucos. Quando a gente aquece água, a gente vê a água aos poucos se tornando vapor, não é um negócio instantâneo. Até eu não sei se foi para vocês que eu deixei essa pergunta, vocês tinham que ter me respondido, ou deixei numa aula, não lembro agora. Por que, que a roupa ela seca na temperatura ambiente, que é 36 graus, sendo que a água ela aquece só, ou seja, ela vira vapor, né, a partir dos 100 graus? Eu deixei essa pergunta para vocês? Não lembro, professor. Então, ninguém se prontifica a me dizer por que, que a querida roupa ela seca na temperatura ambiente, gente? O que, que você está rindo aí, Fabrício? A Alguém dá uma temperatura de ideia aí? ebulição da água tipo, para zero para cima, né? Ela já começa a evaporar do zero para cima, então por isso ela seca. É isso? Não me lembro Zero qual para que é o nome da cima. temperatura, mas eu me lembro que tinha um negócio assim, né? Era um ponto da água, para ela ficar líquida tem que ser zero certinho, a partir do zero ela já evaporava, né? Eu acho que você está falando do ponto triplo da água, mas não é essa a resposta. Ah, tá. Não é essa a resposta. A água, vamos dizer assim, a água da roupa não seca por esse motivo. Não é por causa do ponto triplo da água, não. Porque o ponto triplo da água é uma teoria que vocês não vão ver aqui. Na verdade, todos os materiais têm um ponto triplo, que para determinadas condições de temperatura e pressão, ele, naquele ponto específico de temperatura e pressão, ele pode estar nos três estados ao mesmo tempo. Então, tem uns vídeos bem interessantes na internet de água sólida, líquida e gasosa ao mesmo tempo ali, no mesmo lugar ali. É bem esquisito isso. Então, tipo, tem vapor dentro do gelo, é uma loucura. Assim. Alguém tem outra ideia aí? Professor, não dá para se dizer, digamos assim, que é superficialmente só uma evaporação? Superficialmente, uma Digamos assim, evaporação. começa a evaporar, digamos, a roupa ela vai secar, porém ela ainda tem água tecnicamente dentro dela, porém ela meio que só a parte que só a parte que mantém ela úmida está seca, tipo, em temperatura ambiente. Não sei, Nossa, isso estou aí muito você foi drogado. Estou longe. muito drogado. Não, tem que ter esse Não, bagulho aqui. não. Tem um motivo e eu vou dar a dica. E para vocês que estão on hoje, essa dica vai ser importante para a prova, hein? A dica é o seguinte: tem a ver com a condição microscópica da água e a Ih, condição microscópica da temperatura também. Porque como a gente conversou, né, já as grandezas na física, principalmente nessa parte de termodinâmica, elas têm um ponto de vista macroscópico que são mediante as coisas que eu meço, né? Por exemplo, temperatura, pressão, volume, são grandezas que eu meço, que macroscopicamente eu consigo verificar com algum instrumento de medida. Só que a termodinâmica, ela tem uma característica microscópica também. Como também eu falei hoje, a temperatura, na verdade, é o grau de agitação das partículas. Okay? E é devido a essa característica da temperatura que ocorre esse efeito nas roupas. Então, isso vai estar no Halliday, está nos slides, ou seja, nas aulas que eu vou postar né, para vocês em vídeo. E é muito interessante o motivo e é muito importante para a prova também. Então eu vou. Pensem nisso, né? Bem interessante essa pergunta, porque é uma coisa que a gente vê a vida toda e não entende, bem, não se pergunta né, por que isso ocorre. Está aí acontecendo o tempo todo. Então eu vou colocar o seguinte aqui para vocês no momento aqui. Eu quero mostrar esse ponto triplo da água, bem massa esse vídeo aqui. Vamos ver. Dá um like aqui.
para que a gente consiga controlar a pressão, é necessário colocar numa bomba de vácuo, né? Então, perceba algumas coisas bizarras acontecendo aqui. A água está fervendo, é isso que está escrito. Então está tudo em equilíbrio termodinâmico, ou seja, tudo que está nesse lugar aí está à mesma temperatura. Então é estranho pensar nisso, né? Que tem água fervendo, gelo e água líquida, todas à mesma temperatura, no mesmo lugar, e elas não estão mudando de fase, né? Isso que é o mais interessante. Perceba, o gelo está ali, né? O que a gente espera do gelo num lugar que tem água fervendo? Que ele vai derreter, mas ele está ali, entende? Então é uma característica interessante que a gente consegue experimentalmente obter esse ponto triplo da água, né? Tem alguns materiais em que o ponto triplo ele é inalcançável. Vocês estão vendo aqui as minhas recomendações de vídeo. Deixa eu voltar aqui. Bem, só para falar um pouco que eu acho bem interessante esse negócio aí, mas isso é uma termodinâmica um pouco avançada que a gente não vai ver, tá? Mas é interessante. Beleza. Agora vamos voltar para esse problema. Então, falei um pouco aqui sobre esse efeito que ocorre, a gente injetar calor no sistema e a temperatura não mudar, e esse calor ele recebe um nome. O calor necessário para fazer o objeto mudar de estado é chamado de calor latente. Ok? E esse calor é dado pela massa do objeto que você está tentando transformar, vezes o coeficiente de calor latente dele, que é um valor tabelado. Cada material em seu respectivo ponto de fusão e ebulição tem um valor. Por exemplo, a própria água, para o calor latente da fusão é diferente do calor latente da ebulição. Ok? Então, o que está acontecendo aqui é que, na verdade, a gente vai ter que utilizar ml para resolver o problema. Ok? Porque tem uma parte da água que está mudando de estado aqui nesse problema. Afinal de contas, ele está pedindo que a massa de água permaneça no estado líquido. Por quê? Porque tem uma parte mudando de estado. Ao receber essa quantidade de calor aí. Tá bom? Agora, como é que eu vou encontrar isso aí? Se eu quero encontrar uma quantidade de massa que está sendo transformada, então eu tenho que descobrir quanta massa virou vapor. E como é que eu descubro a quantidade de massa que virou vapor? Pela equação do calor latente. Então eu posso isolar a massa. Agora, com a minha interpretação, ficou um pouco mais tranquilo. Né? Massa igual a calor dividido por coeficiente de calor latente da água. Tá? Então, qual que foi o calor injetado nesse sistema? Foi 5,2 quilojoules. Então, 50,2, estou viajando. 50,2 quilojoules. Se eu quero passar para joule, né? Se bem que eu tenho que encontrar o L, né? Veja, o L é um valor tabelado, ok? Ele não é algo que eu tenho que encontrar matematicamente na minha equação. Eu vou procurar numa tabela. Qual que é o L da água na transformação de líquido para gasoso, ok? E essa tabela tem no Halliday. Então, dando uma olhadinha aqui no Halliday, 333 kJ por quilograma. Então, como já está em kilojoule, vamos deixar em kilojoule aqui também a energia. Tá?
Então, eu não vou trocar a unidade. Não vou passar para joule, né? Porque a unidade é SI. Deixa em kJ mesmo. Então, vai ficar 50,2 kJ dividido pelo calor latente da água, quando eu estou mudando de estado, que é 333. Pronto, agora é só fazer essa divisão. Quanto que dá isso? Deixa eu pegar minha calculadora aqui. Quanto de massa foi convertido, então? Foi 0,15. 0,15. Ok. Então, isso aqui é aproximadamente 0,15 quilogramas. Porque o calor latente, esse calor 333 aqui, é joule por quilograma. Então, aqui é quilograma. Beleza, beleza. Então, essa foi a quantidade de massa convertida. Só que, qual era a quantidade de massa que eu tinha? 260 gramas. Então, na verdade, a quantidade de massa que permaneceu no estado líquido, que é o que eu estou procurando, né? Vamos colocar aqui que eu estou procurando a massa líquida. Qual que é ela? A quantidade de massa líquida vai ser igual a massa total menos a massinha que foi transformada. Então, a massa líquida é a massa total. Só que qual é a massa total em quilos? 0,26 quilos. Né? Convertendo rapidamente, né? A passar de gramas para quilogramas é só dividir por 1000, né, galerinha? Então, 260 gramas é 0,6 quilos. Agora eu posso diminuir pela essa massa que eu encontrei na equação do calor latente, 0,15. Então, é isso aí, e daí essa conta aqui vai dar simplesmente 0,11. Em vermelho. 0,11 kg. Então é isso. 0,11 quilogramas. Tá bom, pessoal? Agora uns avisos paroquiais aí. Sobre a prova. Okay? A gente ainda tem algum conteúdo para ver, tá? As aulas teóricas, elas já estão entrando na teoria cinética dos gases. A teoria cinética dos gases, ela amplia aqui o nosso ponto de vista, não só para problemas práticos, como esse aqui, como os que a gente viu na última aula, mas problemas mais complexos da física mesmo, onde eu tenho um gás que pode sofrer vários tipos de transformação, e eu estudo essas transformações do ponto de vista macroscópico, com as grandezas macroscópicas medíveis, né, como volume, temperatura e pressão, mas também pelo ponto de vista de energia. Então a gente vai usar muito essa equação aqui para os gases. E também umas outras lá que vão ao encontro das leis da termodinâmica, né, principalmente a primeira lei da termodinâmica, que envolve a energia interna de um sistema, o calor dele e o trabalho. Então, veja, são grandezas interessantes de se estudar num gás. Né? É muito fácil você estudar o trabalho que um gás sofre ou produz, uma vez que o trabalho para um gás vai ser simplesmente associado com a variação do seu volume, como a gente já está começando a ver lá nas aulas teóricas, tá, pessoal? Então é isso, tá, pessoal? Hoje a gente vai finalizar por aqui, e na próxima aula vai ter uma aula de exercício agora envolvendo a transformação de gases. E eu acredito que a próxima aula de exercícios vai ser no caso a aula de sexta, vai ser a penúltima aula de exercícios. Na outra sexta já vai ser a prova, mas eu preciso confirmar a minha agenda ainda, tá? Daí, na terça, que é quando a gente tem aula teórica, na terça da semana que vem, a princípio, tem mais um vídeo, na outra sexta tem uma aula de exercícios, daí na outra terça vai ter outra aula de exercício para a prova, então a gente vai se programar para vocês me enviarem exercíciozinhos para a prova, e daí na sexta da outra semana, tá? Não na sexta da semana que vem, na sexta da outra semana vai ser a prova de vocês, tá bom? E o que eu vou deixar de dica lá é aquela pergunta topzera sobre roupa, né?
pensem nessa pergunta e tentem me trazer a resposta na próxima aula. Por que a roupa seca no varal se a temperatura ambiente está bem abaixo de 100 graus Celsius? Dica: contexto microscópico. Isso aqui vai para o SIGA depois, se vocês queiram rever a pergunta. Também não tem nada demais essa pergunta. Daí, pensem nisso, me tragam para a gente discutir isso na próxima aula de exercícios na sexta que vem, tá bom? Então é isso aí, galera. Agradeço aí quem coisou aí, quem veio hoje. Eu estou reclamando dos textos do Heidegger. É verdade, os textos do Heidegger, às vezes, eles são meio viajados, sem contar os erros de português, que tem direto no livro. Mas eu também erro português o tempo todo nas notícias lá, então não posso falar nada. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Boa noite aí para todos e semana que vem tem mais. Falou! Ô, professor, Diga. a entrega do terceiro trabalho de física experimental é pra ser da semana que vem também? Normalmente a gente Vai entrega marcar uma ainda? semana antes da prova, né? Então vai ser Uma na semana. semana que vem, sim. Tranquilo, então. Valeu, era Beleza. mais ou menos isso minha dúvida. É isso aí. Boa noite. É isso aí. Se tiverem dúvidas aí nos experimentos, só falar comigo também. Falou, boa noite aí, galera. Obrigado aí quem participou. Tchauzinho.